Nossas duas últimas aulas foram muito importantes para nós entendermos a questão do registro fóssil, como interpretá-lo corretamente. Se você se lembra, eu comecei falando a respeito da formação dos fósseis há 2 aulas atrás, quando eu disse que fósseis não se formam lentamente. Não existe isso. A formação do fóssil tem que ser rápida. Ou seja, o animal ou a planta, e a maior parte dos fósseis estão em rochas sedimentares, isso significa que houve uma formação muito rápida, ou seja, muita água e muita lama, para que enclausurasse esse organismo, ou animal ou a planta, para que houvesse a formação do fóssil. Em outras palavras, nós encontramos fósseis tão bem preservados, e eu mostrei alguns para vocês, que não daria para a coisa ter demorado milhões de anos, porque o sistema iria entrar em estado de putrefação, não ia sobrar praticamente nada para fossilizar. Até os ossos teriam literalmente se desfeitos. Mas percebe, a gente encontra fósseis em bom estado de preservação. Então, naquela aula eu procurei mostrar que fósseis formam-se rapidamente. Na aula anterior, quando nós falamos a respeito da estratigrafia, eu procurei mostrar que a evidência mostra que a formação dessas camadas de rochas teria se dado ao longo do tempo, em outras palavras, num curto espaço de tempo, muito rapidamente, onde houve formação horizontal e vertical simultaneamente. Essa é a evidência, é para esse lado que a evidência aponta, sem precisar de interpretações, nada mais. Apenas a gente olha, eu dei exemplos do Guy Berthold, trabalho dele em sedimentologia, o que ele fez, as experiências, lá o Bijou Creek, falei um pouquinho a respeito de árvores poliestratificadas, fósseis de árvores poliestratificados, ou seja, atravessam várias camadas da coluna geológica. Todas essas coisas apontam para algo muito interessante, é que o registro fóssil teria se formado num curto espaço de tempo. Interessante, não é? E que o registro fóssil, de uma forma bem prática, bem direta, sendo que a maior parte dos fósseis são encontrados em rochas sedimentares, o que implica em muita água e muita lama, teria que ter ocorrido num passado não tão distante, onde muita água e muita lama teria sido a origem principal, de colocar dessa forma, para a formação de tantos fósseis espalhados nas camadas que nós encontramos no nosso planeta. Então tem muita coisa legal aí que nós vimos, certo? Agora, eu queria avançar um pouquinho mais, porque eu queria tratar a respeito da teoria da evolução e o registro fóssil. Porque a teoria da evolução, para que ela seja plausível, ou seja, para que ela possa ser aceitável, tenha alguma credibilidade, ela precisaria ter uma grande evidência no registro fóssil. Evidência do que, afinal de contas? A resposta é simples. Quando nós falamos a respeito da origem da vida, eu pude mencionar para vocês que, de uma forma bem específica, existe o processo de microvariação, tá? Que é chamar de microevolução, mas não é microevolução, é microvariação. Pequenas variações dos organismos vivos. Por exemplo, você encontra cães, numa ninhada de cãezinhos, você encontrar cães que têm um tipo de pelo diferente, às vezes o formato do rostinho diferente, o tamanho da cauda diferente, mas todos vieram do mesmo pai e da mesma mãe, ali nasceram ao mesmo tempo. Isso é o que nós chamamos de microvariação. Isso aí não tem nada a ver com evolução. O que a evolução precisa mostrar não são essas pequenas variações. O que a evolução precisa mostrar é que ao longo do tempo teria havido o que nós chamamos de macroevolução. Em outras palavras, teríamos que encontrar organismos que não seriam nem peixes e nem anfíbios. Algo que fosse entre os dois, ou seja, um descendente de peixe que estava no processo de evolução para se tornar um anfíbio. É sobre isso que a evolução praticamente trabalha de uma forma muito séria com respeito ao registro fóssil. E é interessante porque, como nós vamos ver, a evolução fala muito, muito, muito a respeito dos fósseis, dos bilhões de anos. O que a evolução não nos dá são as evidências. Quer ver? Deixa eu começar falando a respeito de Charles Darwin. Olha o que Darwin escreveu a respeito da sua própria teoria. Ele diz o seguinte: o número de variedades intermediárias, as quais existiram previamente,
Ele está assumindo que existiram, tá? Olha o que ele diz, que as quais existiram previamente. Deveria verdadeiramente ser enorme. Por que então as formações geológicas e cada um dos estratos não estão repletos destes tais elos intermediários? Opa, como é que é? Deixa eu ler de novo. Por que então as formações geológicas, essas camadas da coluna geológica, e cada um dos estratos, ou seja, essas camadas de rochas, não estão repletos desses tais elos intermediários, os elos de transição? Olha o que Darwin disse. A geologia, na época não tinha sedimentologia, mas a geologia estudava, era uma forma geral. A geologia, sem dúvida, não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. Isto, portanto, é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada contra a teoria. No caso, a teoria dele e a teoria da evolução. O que Darwin disse foi o seguinte, que até na época dele, não haviam esses tais elos intermediários. Ou seja, não havia nada que não fosse peixe ou anfíbio. Ou era peixe ou era anfíbio. Podiam ter algumas variações? Sim, mas não era evolução, não era macroevolução, era microvariação. Darwin estava familiarizado com a microvariação. O que Darwin não havia visto ainda, não haviam exemplos de macroevolução. O que tem sido feito é algo muito interessante. Deixe-me dar um exemplo para vocês. Está relacionado no caso dos cavalos, que é um exemplo que foi muito citado, que seria no caso a evolução dos cavalos. Hoje isso aí já está descartado, tá? Mas você vê lá embaixo, você tem o Mesorhippus, depois você tem o Meryorhippus, e daí o Pilorhippus, desculpe-me, e daí o Equus, que seria o cavalo de hoje. A pergunta é, seria isso a evolução dos cavalos? E já foi respondido que não. Ou seria variação dos cavalos, ou seja, variação entre esse grupo de animais. Percebe? Existe uma diferença entre nós vermos variação e que implica muitas vezes em adaptação. É verdade, e adaptação não significa evolução. Nós já tratamos disso, tá? Porque se teve adaptação é porque o material genético já havia previamente no organismo. O meio não produz o aparecimento daquela informação genética. Lembra? Se não lembra, volta lá atrás, dá uma olhadinha nas aulas. Então é bem legal a gente poder olhar e ver que de uma forma bem específica não há esse processo de macroevolução, apenas microvariação. Todos os exemplos que eu mostrei aqui, todos eles são cavalos. Nada mais do que isso. Ou seja, nós não estamos falando de algo que era quase um cavalo. Não, são cavalos. Cavalos pequenos, cavalos grandes e tudo mais. A gente vai tratar disso daí com mais detalhes daqui para mais à frente, tá bom? Mas por enquanto é bom a gente ver isso aí, porque é muito legal, porque, olha só, quando nós olhamos especificamente a questão dos cavalos, nós já sabemos que essa tradicional sequência, o Hyracotherium, o Mesorhippus, o Merychippus, o Pliohippus, o Equus, mostra apenas formas com desenvolvimento completo e não formas intermediárias. Percebe o que eu acabei de falar? Não existem formas intermediárias, num processo de variação que seria macroevolução. Não estou falando de microvariação. Tá? Ou seja, um animal que não era cavalo e agora os seus descendentes estão virando algo que a gente chamaria de cavalo. Todos os exemplos que foram dados ali, que vocês viram, são todos de cavalos. Então é bem legal a gente parar e pensar isso aí. Quer ver? Deixa eu colocar de uma forma bem simples, bem reta e direta, para você entender. Você já deve ter ouvido falar dos antílopes, certo? Mas existem tipos diferentes de antílopes. Não sei se você está familiarizado com eles. Vamos dar uma olhadinha. Tem um bem pequenininho, que é isso que você está vendo aí, é o Dik-Dik. Ele tem aproximadamente 40 centímetros de altura e pesa por volta de uns 7 quilos. Existe um outro que é um pouco maior, que o que vocês estão vendo ali, que é a gazela. A gazela tem aproximadamente 60 centímetros de altura e pesa por volta de uns 25 quilos. Tem um outro que é bem conhecido também, que é o Bauala. O Bauala tem aproximadamente 90 centímetros de altura e pesa aproximadamente 65 quilos. E tem mais um que é bem interessante, que é o Eland. O Eland ele tem cerca de 1,80 m de altura e pesa por volta de 700 quilos.
todos eles são antílopes. Ué, por que eles não poderiam ser considerados evolução? A resposta é simples, porque eles são apenas variação, não evolução. Percebe? Então existe uma diferença muito grande entre aquilo que nós chamamos de evolução e variação. O registro fóssil, ele mostra variação. O que ele não mostra é evolução. Em outras palavras, olha só que legal. Não existe uma sequência paleontológica, ou seja, de fósseis encontrados em rochas, finamente graduada, que revele uma única sequência evolutiva. Não é interessante? Não existe uma única. Eu vou mostrar algumas daqui a pouco, que as pessoas falam, não, peraí, mas eu já li a respeito disso. Calma, a gente vai tratar a respeito delas, tá? Agora, deixa eu voltar um pouquinho. Darwin diz que o grande problema na teoria dele é que não haviam essas evidências de fósseis de transição, ou seja, organismos transicionais. Eu estou falando de macroevolução, de novo, não estou falando de microvariação. Tá? Ou seja, lembra quando nós falamos dos tentilhões, o bico do tentilhão? Isso daí não é evolução, isso aí é variação, todos eles são tentilhões. Não tem algo saindo de tentilhão virando tucano, como o exemplo que eu citei. Tá? Se você não lembra, volta lá na aula um pouquinho, volta, pega suas anotações. Olha só que legal. Em outras palavras, não existem esses exemplos. Darwin diz que não haviam exemplos disso. E tem algo que é muito interessante que eu gostaria de citar para vocês. Isso daí foi quando a teoria de Darwin completou 120 anos. Rapaz, já faz tempo, né? Foi lá na década de 70. Olha só que interessante. Dr. David Raup, que na época era diretor do The Field Museum of Natural History, lá em Chicago, ele disse o seguinte: nós estamos agora cerca de 120 anos após Darwin. E o conhecimento do registro fóssil tem sido amplamente expandido. Nós temos agora cerca de 1/4 milhão de espécies de fósseis, mas a situação não tem mudado muito. O registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado e, ironicamente, nós temos até mesmo menos exemplos de transição evolucionária que possuíamos durante o tempo de Darwin. Portanto, o problema de Darwin não tem sido aliviado durante esses últimos 120 anos. E nós ainda temos um registro que mostra mudança, mas que dificilmente poderia ser considerado como a consequência mais racional da seleção natural. Espera aí, como é que é o negócio? Vamos voltar um pouquinho aí. Vou segurar o slide para você ver. Nós temos menos exemplos do que Darwin tinha. Está lá no meio. Como é que é o negócio? Darwin não tinha nenhum, como é que agora a gente possui menos? Ou seja, dá para perceber o problema? Darwin não tinha nenhum exemplo e agora nós temos menos. Está negativo então a coisa. A outra, que diz que, sem dúvida, a gente consegue perceber mudança, ou seja, variações, mas não algo relacionado com macroevolução. Percebe o que foi dito? Isso é muito importante para a gente entender, pessoal. Muito importante, sabe por quê? Nós não temos evidências de evolução. Não. As pessoas falam, mas professor, eu já vi isso aí em programas lá na televisão, no History Channel, no Nat Geo e outros. Tá bem, vamos falar a respeito disso. Deixa eu colocar algumas coisas aqui para você ver. Tem um exemplo bem interessante que é citado, que é como que as baleias chegaram a ser baleias. No caso, a baleia azul, que é essa gigantesca, aí chega a ter quase 30 metros de comprimento. E a ideia principal é que houve evolução desses organismos até chegar na baleia. E começa lá com o primeiro deles, o Elomerix, que é um fóssil bem interessante. Começa com esse daqui, dizendo que esse daí teria sido o original. Ou seja, com o passar do tempo, a evolução foi acontecendo, macroevolução aconteceu, até chegar nas baleias. E eles pegam geralmente sistemas como esses aqui. Então eu vou pegar ali, só para você dar uma olhadinha, isso aí são alguns esqueletos, vocês estão vendo esqueletos do Paxetus, do Rhodocetus, do Durodon e da baleina, que é a baleia. Tá? Então eu vou começar com o primeiro, que é o Paxetus, que eles dizem que Paxetus significa a baleia do Paquistão. Tá? Esse que você está vendo aí. Esse é um fóssil bem interessante e a grande maioria dos paleontólogos considera esse fóssil do Paxetus como sendo da baleia basal.
Para imaginar esse negócio virar uma baleia, rapaz, haja criatividade, né? Mas de qualquer forma, essa é a ideia. Esse animal teria produzido descendentes que com o passar do tempo teriam chegado até o ponto de ser o quê? Baleias. Então vamos dar uma olhadinha a respeito disso, só para a gente ver. Essa proposta foi feita de uma forma muito interessante, porque tudo que havia sido descoberto no Paxetus na época são essas partes que vocês estão vendo ali em cinza. Tá? Baseado nessa proposta, foi feito aquele desenho que vocês estão vendo na parte inferior do que teria sido esse tal Paxetus. Dá para perceber isso daí com o exemplo que eu acabei de mostrar agora de pouco. Não tem nada parecido, nada. Isso daí, inclusive, vem em publicações científicas, só para você ter uma ideia. Coloquei as duas aí lado a lado. O interessante é que, depois dessas publicações científicas, eu estou falando lá da década de 60, década de 80, por ali, e literalmente em 2004 foi quando surgiu essa ideia, através do Dr. Philip Gingrich, que realmente o Paxetus teria sido um antepassado e teria dado origem às baleias. Mas o que acontece é que nós descobrimos o resto do animal. E, na verdade, o Paxetus nada mais é do que uma variação do tapir, que nós encontramos na Ásia. Muito interessante, não é? Percebe? O problema não é a evidência, o problema é a interpretação. A evidência mostra que o Paxetus nada mais era do que uma variação daquilo que nós já conhecemos, o tapir. Ou seja, nada de macroevolução, apenas microvariação. Um outro que é bem importante a respeito disso, que eu gostaria de colocar, é o exemplo da baleia. Porque as pessoas olham, tem dois ossinhos da baleia na parte inferior dela, na parte posterior, desculpe, dizendo que eles teriam sido o que teria sobrado das antigas patas de um antepassado da baleia. Isso daí ainda continua sendo muito dito, talvez você até tenha ouvido isso na sua escola, ou tenha ouvido na mídia, dizendo que a baleia possui dois ossinhos que seriam os restos de antigas patas. Isso daí é uma evidência da evolução. Eu gostaria de dizer o seguinte, que na verdade, isso daí já foi publicado em 2014, tá? Dizendo que literalmente esses dois pequenos ossinhos, onde eu coloquei aquele círculo vermelho ali, eles são ossos que seguram literalmente os órgãos sexuais da baleia. Não tem absolutamente nada a ver com pata ou coisa parecida. Percebe? Outra vez nós estamos tratando com a questão do quê? Interpretação. A evidência mostra que evolução não aconteceu. Lembre-se que nós estamos falando do registro fóssil. Então a gente vai para o registro fóssil, dá uma olhadinha ali, e o que a gente tem? Essa é a evidência que nós temos. Não existem exemplos de macroevolução. Esse é o grande problema. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas professor, peraí, como é que funciona esse negócio então? O grande problema, sabe o que é? É a interpretação da evidência. E eu gostaria de usar os minutinhos finais que a gente tem na aula para falar a respeito disso. Eu gostaria de citar algumas coisas que são bem interessantes para você ver. Olha só essa daqui. Isso aí é uma publicação bem interessante, que foi uma carta do Dr. Colin Patterson ao Luther Sunderland. Tá? Foi bem legal porque ele diz o seguinte: a razão é que afirmações sobre ancestralidade e descendência não são aplicáveis ao registro fóssil. Seria o Archaeopteryx o ancestral de todas as aves? Talvez sim, talvez não. Não existe uma maneira de responder a pergunta. É muito fácil criar histórias de como uma forma teria produzido outra e encontrar razões pelas quais os estágios deveriam ser favorecidos pela seleção natural. Mas tais histórias não são parte da ciência, pois não existe uma maneira de testá-las. Agora a gente está começando a entender o negócio. Percebe? Isso é interpretação. E no caso de interpretação, não tem como testar. Eu posso falar o que eu quiser. Eu posso dizer que essa minha garrafinha d'água, que é água purinha, daqui 1 bilhão de anos vai ter organismos vivos ali dentro. Dá para testar isso? Eu não vou daqui a 1 bilhão de anos. Ou seja, eu simplesmente falei a respeito disso. Percebe o grande problema? Interpretação.
Isso tem sido o problema principal com a teoria da evolução. Agora, voltando no caso do Archaeopteryx que eu acabei de citar, tem algo muito interessante. É que é possível fazer uma análise do fóssil e chegar a alguma conclusão. Olha que coisa fascinante. Isso daí é uma publicação de 2011, 2011 se não me falha a memória, dizendo o seguinte: Archaeopteryx não mais o primeiro pássaro. Como é que é? Mas o Archaeopteryx não foi chamado de o primeiro pássaro e tudo mais? O que acontece é que, ao estudar o fóssil, a análise desses fósseis, desse fóssil mais especificamente, são traços fossilíferos, nós chamamos, sugerem que o Archaeopteryx não é uma forma nenhuma de pássaro. Já imaginou? Ou seja, e agora? Como é que fica? Então o Archaeopteryx não teria sido o primeiro passo, que é praticamente o que o termo Archaeopteryx significa, o pássaro mais antigo. Ou seja, a evidência mostra que ele nem teria sido um pássaro. Já pensou que coisa espetacular a gente poder estudar um pouquinho mais a respeito de tudo isso? O que eu queria terminar colocando para você, que você entendesse a respeito desse aspecto que eu tratei da sedimentologia, do registro fóssil e também da evolução, é que não existem exemplos de transição evolutiva. Nenhum. Não existem exemplos. O que existem são exemplos de variação de organismos. Isso a gente tem um monte deles por aí. Mas exemplo de evolução, aquilo que nós chamamos de macroevolução, não tem nenhum. Legal, não é? Isso é um pouquinho do que a gente está vendo a respeito dos fósseis. Tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Vou ficando por aqui, dá uma olhadinha, revisa essas últimas 3 aulas, para que essas ideias fiquem bem claras e bem fresquinhas na sua mente a respeito do registro fóssil. Legal? Ficando por aqui. Um abraço, até mais.